Provérbios capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Glória a Deus, todos acharam? Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 16. Se alguém sem Bíblia, erga as mãos aí que um obreiro vai levar a Bíblia para você, amém? 6,16 diz assim: As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu oro para que nesses dias nós sejamos batizados em temor ao Senhor. Eu estou lendo o livro de Provérbios já tem um tempo, e o Senhor falou comigo, me constrangeu com essa palavra. O Senhor falou comigo de forma grandiosa, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que tem o poder de nos separar de Deus é o pecado. E o pecado em si só já é maligno. E nós que servimos ao Senhor, que já caminhamos com Cristo, o nosso papel como filhos agora de Deus, porque antes éramos criatura de Deus, mas quando a gente aceita o Senhor como o único e salvador da nossa vida, agora a gente passa de criatura para filho de Deus. E aí quando nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que agora que eu sou filho de Deus, que agora que eu tenho o Espírito de Deus, eu devo caminhar pelo Espírito e não mais pela carne. Então a conduta de alguém que agora caminha com Cristo não é mais uma conduta carnal, mas é uma conduta espiritual. E aí nós que já servimos a Cristo, nós precisamos saber e entender o que agrada ou não agrada a Deus. O Senhor deu a lei a Moisés, deu os 10 mandamentos, dizendo para o povo aquilo que era certo, aquilo que eles deveriam fazer, o que eles não podiam fazer. E aí na nova aliança, os 10 mandamentos não são mudados, eles são melhorados. E aí na nova aliança, muitos pensam que na nova aliança ficou mais fácil. Mas a nova aliança, para quem consegue compreender espiritualmente o que Deus está falando, ele agora não tem mais desculpa. Na velha aliança eles tinham uma desculpa. Agora na nova aliança não tem mais desculpa, porque o sangue já foi derramado para que não haja mais desculpa nos nossos lábios. Alguém já morreu por nós, alguém já levou a culpa que era nossa, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida separada a Deus, porque foi para a santidade, para a santificação que o Senhor nos chamou. E quando eu estava meditando nesse capítulo 6 de Provérbios, aqui o Senhor é bem claro, porque aqui Salomão ele descreve o que Deus odeia. Aqui Salomão descreve não só o que Deus odeia, mas também o que Deus abomina. E ele descreve 6 coisas Deus odeia e 7 ele abomina. E aí ele começa a descrever, e quando eu me peguei nessa palavra, eu disse, Senhor, nos ajuda. Senhor, ajuda a tua igreja, Pai, porque muitos de nós, ou todos nós, estamos com o Senhor, mas não estamos obedecendo. Eu quero tornar a leitura com você, versículo 16 do capítulo 6. E ele diz, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Ou a 7ª coisa que ele detesta ou abomina em algumas traduções. E eu quero tratar com vocês hoje, igreja, trazer clareza daquilo que Deus odeia. Que nós possamos, que você possa, assim como eu, fazer uma avaliação interna. Porque essa palavra primeiro gerou algo dentro de mim. Que nós possamos refletir
a respeito do que Deus odeia. Conhecer, talvez você entrou aqui por essas portas hoje e você não conhece Jesus, e você foi convidado por alguém, mas a partir do momento que você entrou aqui hoje, você já vai descobrir o que Deus detesta e o que Deus abomina. E nós vamos iniciar sobre a primeira coisa que Deus detesta, odeia, é olhos altivos e língua mentirosa. O texto vai dizer que o Senhor odeia olhos altivos e língua mentirosa. E o que é isso, olhos altivos e língua mentirosa? Olhos altivos fala de orgulho, de soberba, de altivez, de alguém que quer se sentir melhor que o outro, alguém que se acha melhor que as outras pessoas, alguém que é altivo de coração, alguém que é orgulhoso de coração. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele odeia o orgulhoso, que Ele odeia a língua mentirosa. Foi o orgulho que fez Lúcifer, o anjo de luz, ser retirado do céu. Foi o orgulho que fez Adão e Eva, ao invés de ter o anseio de desfrutar do paraíso da maneira de Deus, foi o orgulho que fez Adão e Eva perder o que tinha de mais precioso, que era a comunhão e era desfrutar de tudo aquilo que o Pai tinha dado. Então o orgulho e a soberba é um pecado luciférico. É um pecado que tem uma raiz maligna. Não que os outros pecados não tenham, não que outros pecados não façam sentido. Deus abomina todo tipo de pecado. Todo pecado é maligno, todo pecado é autodestrutivo. Todo pecado conspira contra pessoas, conspira contra nós mesmos, conspira contra Deus. Todo pecado tem uma raiz ruim. Só que o Senhor, Ele deixa claro nas Escrituras, em todo o tempo. Hoje nós estamos aqui meditando no livro de Provérbios, mas desde o Gênesis e Apocalipse, o Senhor, Ele deixa descrito o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Ele deixa descrito a maneira que Ele quer que as coisas sejam feitas e a maneira que não se pode fazer. E ainda no livro de Provérbios vai dizer que é Deus quem abate o soberbo. Sabe, irmãos, o soberbo, o orgulhoso não tem vez com Deus, até que ele se arrependa. Porque a palavra lá em Provérbios, eu acho que é 16, se eu não me engano, é 16, 18, vai dizer que a soberba precede a ruína. Todo soberbo vai ser arruinado. Todo orgulhoso em algum momento da vida vai ser arruinado. E aí ele diz que é o próprio Deus que abate o soberbo. O ser humano não precisa lutar contra o soberbo. O próprio Deus já abate o soberbo. Então, o primeiro pecado que Deus odeia é o orgulho, a altivez e a soberba. E nós, como servos de Deus, nós não podemos caminhar com isso dentro de nós. Nós, como servos de Deus, precisamos olhar para nós e chegar diante das Escrituras, diante de Deus e dizer: Deus, o que há de ruim em mim ainda? Senhor, qual é o pecado que eu ainda não consegui enxergar em mim? Senhor, qual é o pecado que eu tenho cometido que tem desagradado o teu coração? Qual é o pecado? Porque a Bíblia está sendo bem clara dizendo que Deus odeia o pecado, não o pecador. Só que todo pecado, ele tem consequência. 1 João 3,15 diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E tem aqueles que digam que a nova aliança nos trouxe uma folga. O assassino na antiga aliança só era considerado assassino quando ele matava. Só que Jesus está dizendo que aquele que odeia o seu irmão, ele já é assassino. E por que Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão já é assassino? Porque eu só sei que aquela pessoa é assassina quando ela passa no jornal. Eu só sei que aquela pessoa é assassina quando eu recebo a notícia de que ela matou alguém.
Eu só sei que aquela pessoa é assassina quando eu descubro, quando você descobre, quando alguém descobre o crime que ela cometeu. Só que Deus tem propriedade de dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino, porque Deus sonda e vê o que eu e você não vê. Então o Senhor pode olhar para mim e dizer: a Pamela é assassina. Por quê? Porque apesar de eu odiar o meu irmão e ninguém volta a saber, o Senhor sabe. E é por isso que João descreve que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E o que muda em tudo isso, irmãos, é a sua consequência. Por quê? Porque quando eu odeio o meu irmão, o Senhor dizendo, eu me torno assassino. Mas se eu matar o meu irmão, aí a consequência desse pecado já é outra consequência. Porque a partir do momento que eu cometi o ato, eu corro o risco de ser preso, de ser condenado, ou de ser morto também. Então a palavra de Deus vai dizer que o Senhor odeia o orgulho. O Senhor odeia a soberba, o Senhor odeia a altivez. E nós, como servos de Deus, precisamos olhar para nós e ver se há alguma coisa dessa dentro de nós. Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender qual é a vontade de Deus para mim e para você. Qual é a maneira que Deus quer que nós caminhemos. E todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras e vemos que há algo que está descrito aqui em nós precisamos orar ao Senhor. Ter um posicionamento de transformação. Então o Senhor está trazendo clareza a mim e a você nessa noite de que Ele odeia o orgulho. E se o Senhor odeia o orgulho e eu sou orgulhosa, eu estou pecando contra Deus. Se Ele odeia a altivez e eu sou altiva, então eu estou pecando e desobedecendo a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Nós às vezes nos olhamos e nos achamos bom bastante porque viemos à igreja. Porque levantamos as nossas mãos e cantamos a Deus e dizemos a Deus e pedimos perdão para Deus todos os dias. E por conta disso a gente acaba se comparando com o bandido que está preso, com o assassino que está preso, com o fulano que está lá, e a gente se acha melhor. Só que a diferença talvez entre nós e eles é que o pecado dele está exposto e o nosso só Deus está vendo. E aí o Senhor está dizendo: eu odeio o orgulho. Eu quero cravar isso no teu coração, porque se o Senhor odeia, não pode estar na minha vida. Se o Senhor odeia, isso não pode mais caminhar conosco. Ai, pastora, mas todo mundo tem uma pitada de orgulho, tá? Mas eu e você não pode ter, porque a gente é cristão. Eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito nos capacita a se desfazer do orgulho. Esse Espírito nos capacita a desfazer da soberba. Esse Espírito nos capacita a dissolver a altivez que há dentro de nós. Então, ainda que os meus irmãos não estejam vendo, o Senhor já viu. Está entendendo? Então, quem está revelando o meu e o teu coração hoje não é a Pamela que está aqui pregando, que se expôs nessa noite. Quem está revelando o meu e o seu coração nessa noite é o Espírito que te sonda e que me sonda e que nos conhece. Aleluia! Então, além do Senhor odiar os olhos altivos, Ele também odeia a língua mentirosa. Irmão, vamos ser sinceros. O que tem de crente mentiroso não está em conta. Talvez você conheça algum. E quando a pessoa chega para te contar uma situação, você até faz. Porque o mentiroso, só ele não sabe que é mentiroso. Porque tem um mentiroso que mente, que inventa coisas, e tem um mentiroso que só aumenta. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor odeia a mentira. Tá? E para Deus não tem mentirinha e não tem mentirona. Para Deus mentira é mentira. Então, o Senhor odeia a mentira porque Ele é a verdade. E Ele também odeia a mentira porque o pai da mentira é o diabo. E Ele não tem laço com o diabo. Quem tem laço com o diabo é eu e você quando a gente mente. Quem
Quem faz aliança com o inimigo é eu e você quando a gente dá lugar para mentira. Deus não tem parte com a mentira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem muitas vezes dá lugar e tem parte com o diabo é eu e você. Quando a gente solta aquelas mentirinhas, sabe? Eu falei aqui um dia, pregando aqui, o Senhor me fez lembrar. Sabe aquela mentirinha, disse que eu não tô? É mentira. Sabe aquela mentirinha pra mulher do Yakut? Sabe, né? Aquela mentirinha. Sabe aquela mentirinha que a gente, básica assim? Sabe quando você vende alguma coisa, você sabe que tá quebrado e você diz pra pessoa que tá tudo bem? Sabe? Esses dias atrás aconteceu, nós compramos o carro e o rapaz falou, ó, o motor tá jóia. O rapaz é cristão. O motor tá jóia, o carro tá assim, assado, ó, isso aqui que tem de problema. Ele foi super sincero. Quando a gente pegou o carro, acho que uma semana andando com o carro, o motor zoou. Aí ele falou assim pro pastor, ó, eu vou pagar o motor, porque eu disse pra você que o motor estava funcionando. Como eu disse pra você, nunca aconteceu isso. Eu tenho um carro há tanto tempo e não aconteceu. Pra mim, realmente, o motor nunca deu problema comigo. Mas, porém, como eu dei a minha palavra pra você que o motor estava funcionando, eu vou pagar o motor do carro. Porque aquele foi verdadeiro. É assim que nós, crentes, precisamos ser. Quando a gente vai vender, seja um celular, seja um carro, seja um produto, a gente precisa dizer a verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não arruma problema com quem a gente passou o produto. A gente arruma problema no mundo espiritual, porque o pai do diabo encontra lugar para trabalhar na minha e na sua vida. E aí a Bíblia está dizendo que Deus odeia a língua mentirosa. Que Ele odeia a mentira. Mentir é distorcer a verdade. Mentir é enganar. Então isso não cabe para nós, amém? Porque não adianta eu entregar a minha vida para Deus, não adianta eu dizer que eu quero orar, a gente não ora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Estar no centro da vontade de Deus é abandonar o que Deus odeia. E nós temos mau hábitos, irmãos. Existem mau hábitos que precisam ser arrancados da nossa vida. Passar o outro para trás é mentir. E Deus odeia a balança enganosa. Provérbios também vai dizer isso. Nós precisamos ser verdadeiros. Custe o que custar. Amém? É marketing de venda. Então sai dessa empresa. Tá? Sai dessa empresa. Você entrar num lugar para trabalhar que você tem que ficar mentindo, irmão, sai dela. Deus abriu uma porta onde você vai trabalhar com a verdade. A nossa irmã Paola congregou com a gente, ela foi promovida por causa da verdade. Ela contou esse testemunho aqui. Ela recebeu, foi na entrevista de emprego, arrumou um emprego, chegou lá, começou a trabalhar. Primeiros dias de trabalho, o patrão mandou ela mentir, mandou ela falar que ele não estava. Ela disse para ele, olha, desculpa, eu não minto. Como assim você não mente? Não. Se você quiser pegar o telefone e falar que você não tá, fazer o que você faz. Eu não minto. Passou, ele foi, falou com a pessoa no telefone, passou uns dias, ele chamou ela. Ela cuidava não sei quantos condomínios, não sei quantos milhões das pessoas lá. Ele falou pra ela, olha, eu nunca vi ninguém igual a você. Nunca vi ninguém igual a você. E porque você disse que não mente, eu quero te promover para você cuidar do dinheiro aqui de todo mundo. Porque a verdade te coloca em lugares altos. Só que a mentira arruína a nossa vida. Então Deus odeia a língua mentirosa. Uma família não pode ser construída através da mentira. Uma família abençoada é regada na verdade. Por isso que uma família onde tem mentira, onde tem engano, essa família só vive em destruição, só vive em contenda, só vive em problema. A família precisa caminhar na base da verdade. Isso começa no alicerce casamento.
matrimônio. Precisa ter verdade no relacionamento. Tá entendendo? O Senhor quer nos levar para esse lugar, irmãos, de temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque se tem crente mentindo, se tem crente orgulhoso, se tem crente altivo, se tem crente fazendo o que desagrada a Deus, existe um problemão aí. Existe um problemão porque o inferno está só esperando chegar a nossa vez. E a gente talvez está enganado achando que vai para o céu. Então o Senhor odeia, porque família nenhuma pode ser construída sobre o alicerce da mentira. Igreja nenhuma pode ser construída pelo alicerce da mentira. O dia que vocês veem mentira nesse altar aqui, mentira nessa igreja, vocês precisam sair fora. O Espírito já não está mais aqui. O dia que essa palavra começar a ser distorcida aqui, ó, no altar, para agradar o meu e o seu coração, sai daqui. Vai procurar que vai ter uma igreja boa aí, viu? Tem um monte de igreja boa. Nós fomos criados para viver no alicerce da verdade. Ele é a verdade, Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Então o Senhor odeia língua mentirosa. Então deixa eu te dar uma dica aqui. Para de mentir. Já não se pode mentir com coisas grandiosas. Pior ainda, tem pessoa que mente que nem sente por coisas desnecessárias. Pessoas que aumentam a história, situações de forma desnecessária. Quando você disser que vai no lugar, vá. Sabe aquele papinho de... Não, tá bom, eu vou lá. Mas você já sabe que você não vai. Você sabe que você não consegue. Essas conversas de conveniência, irmãos, estão distorcendo o nosso caráter. Não, tá bom, eu vou fazer. Não, mas você vai fazer mesmo? Se você não tem condição de fazer, fala que não dá para fazer. Mas não diga que vai sabendo que você não consegue para depois ligar e desmarcar. Mentira! Nós fomos criados para trabalhar na verdade, amém? Vamos continuar a leitura? O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. O sexto mandamento é: não matarás. E quando alguém se acha no direito de tirar a vida, seja ela uterina ou não, essa pessoa está gerando morte. E o Senhor odeia mãos que derramam sangue. Foi por isso que Davi não foi digno de construir o templo. Deus disse para Davi: ei, Davi, não é você que vai construir o templo, porque as suas mãos são mãos sangrentas. E a palavra vai dizer que quem verá a Deus são só os limpos de mão e puros de coração. Esses sim verão a Deus. Então o Senhor, Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, a gente liga o noticiário, o que a gente vê? Feminicídio, assassinato, pai matando filho, filho matando pai. E aí tudo bem, a palavra tem que se cumprir. Mas nós que servimos a Deus, nós precisamos vigiar. Sabe por quê? Porque se você não vigiar, talvez você vai ser um assassino que está dirigindo lá no meio da rua e não vai suportar a afronta. Se eu e você não vigiar, a gente pode deixar a ira tomar a nossa vida e quando você vai ver, já foi. Por quê? Porque não tem temor. E o Senhor odeia as mãos que derramam sangue, seja por lucro, seja por trabalho, seja por inveja. Até o policial, irmão, o policial cristão, ele só pode matar de última instância, para poder salvar a sua vida. Nós temos testemunho de pessoas que são cristãs, são policiais, que servem a Deus de verdade. Porque tem policial que gosta de tirar a vida, costumou tirar a vida. Só que aquele que é cristão, ainda que seja o trabalho dele, ele precisa ter temor do Senhor e saber que ele não tem o direito de tomar a vida, a não ser que seja legítima defesa.
E nós precisamos tomar cuidado, porque lavar as mãos muitas vezes é cometer assassinato, sabia? Mas o que aconteceu com Jesus? Lavar as mãos muitas vezes é cometer assassinato. Sabe fingir que não tá vendo o problema do outro? Sabe aquela pessoa lá que mandou 5 cartas dizendo que vai se matar e você diz, ai, é só balela? Ah, mas já escreveu 5 cartas. Cuidado que na sexta essa pessoa pode tirar a vida, porque o demônio faz isso. Isso que o diabo faz. Então o Senhor odeia pessoas que derramam sangue inocente. O Senhor odeia coração que trama a maldade. Coração que traça planos perversos. Sabe, irmãos, isso aqui é algo tão profundo. Quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração tão forte. Olha só o que o texto diz. O Senhor odeia coração que traça planos perversos. O texto não está dizendo coração que concluiu o plano. Está dizendo coração que tramou. Só quem pode ver quem tramou é quem? É Deus. Então talvez você tramou algo contra alguém e você nem concluiu, mas Deus já viu. E o Senhor odeia aquele que trama no seu coração a maldade. Gente que no seu íntimo trama prejudicar o outro. Gente que no seu íntimo quer se apropriar do que é do outro, quer tirar vantagem do que é do outro. Gente que no seu íntimo age de forma desonesta para obter alguma coisa. Gente que no seu íntimo prejudica o outro de forma consciente. O nosso papel como igreja, como servos de Deus, como filhos, como cristãos, é amar, é cuidar. Os textos bíblicos vai dizer que a gente precisa orar pelo inimigo. Quanto mais como nós não devemos tratar os nossos irmãos. Se a palavra está dizendo, ei, ore pelo seu inimigo. Peraí, se eu não posso prejudicar nem o meu inimigo, aquele que quer me fazer mal, quanto mais prejudicar o meu irmão. Quanto mais passar para trás do meu irmão, quanto mais tramar para prejudicar. E sabe, quando nosso olho é prejudicar, talvez eu e você aqui se sinta limpo. Não, mas eu não prejudico ninguém, eu só faço bem. Mas sabe o que acontece? Talvez você prejudicou a reputação do seu irmão. Quando você ouviu uma história e não foi procurar saber se era verdade, você difamou ele, jogou no ventilador. Você prejudicou. Talvez as pessoas nunca mais olharão para essa pessoa por causa da sua língua. Da mesma maneira. Então, quando a gente olha prejudicar, muitas vezes a gente acha que é sobre ser desonesto. Mas tramar no coração é isso. Por quê? Porque se chegou até mim uma situação que eu não tenho ciência nem prova de que é verdade, por que eu vou jogar no ventilador? Por que se eu não consigo resolver, por que eu vou jogar no ventilador? Porque eu tramei o mal no coração. E eu quero que as pessoas vejam aquela pessoa de maneira ruim. Irmãos, isso tudo parece muito ruim, muito obscuro, mas isso somos nós. Essa é a realidade que muitas vezes está dentro de nós, que nossos irmãos, o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos não veem, mas Deus já viu o nosso coração. Deus já contemplou o nosso coração. Sabe aquele bem feito que você deseja lá para quando a pessoa é prejudicada de alguma maneira? Quem nunca? Bem feito, merece mesmo. E eu e você, o que a gente merece? O que a gente merecia? Não tem gente que fala assim, mereceu mesmo, aquela pessoa mereceu aquele pau que ela tomou. Ah, aquela pessoa mereceu aquela... Sabia que eu e você, sem Jesus, estaríamos naquele lugar daquela pessoa? Que a gente é tão ruim quanto aquela pessoa. A diferença é que agora a gente tem um Espírito e o Espírito vai trabalhando em nós, porque nós somos uma obra inacabada. Então, até que Cristo venha, o Espírito vai trabalhar em nós para nos ajudar a arrancar tudo aquilo que não presta, mas a gente continua não prestando. Deixa alguém falar mal de você.
Rapidinho você revela o que está no coração. Deixa alguém te prejudicar de alguma maneira. Porque nosso caráter, a nossa vida não é revelada quando está tudo bem. Preste atenção nisso. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, quem nós somos é revelado quando a dificuldade bate na nossa porta. Quando alguém causa dano em nós. Quando alguém nos prejudica. Quando sabe aquele amigo bem próximo fala mal de você? É ali que você revela onde está o seu coração. Porque em Deus nós devemos perdoar 70. Mas e em nós mesmos? Nós perdoaríamos? Quanto tempo muitos de nós não ficamos magoados uns com os outros? Não vou nem falar de igreja. Lá dentro da tua casa, com seu marido, com a sua esposa. Quanto tempo um casal fica brigado dentro de casa? Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de raiva. Uns até com ódio, mas a palavra diz que quando eu odeio meu irmão, eu sou assassino. Imagina odiar o marido. Imagina odiar a esposa. Quantos estão entendendo? Irmãos, é muito sério. Essa palavra, quando veio ao meu coração, eu fiquei num conflito para liberar sobre a igreja. Sabe por que eu fiquei no conflito? Porque primeiro ela me conflitou. Eu já entrei no conflito interno, eu e ela. Só que o Espírito Santo me encheu de temor, irmãos. O Espírito Santo me encheu de temor e o Senhor disse ao meu coração: você não pode caminhar desse jeito. Os meus filhos não podem caminhar desse jeito. Essa não é a vida que eu escolhi para vocês. Esse não é o comportamento, essa não é a moral, esse não é o caráter que eu descrevi para vocês. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos tão cauterizados de mente que nós estamos desobedecendo ao Senhor, uns porque nem lê Bíblia. Outros lê, mas não estão nem aí. Outros leem e se acham bom bastante, acham que a palavra é para o outro, mas essa palavra é para mim, é para você. O Senhor quer conserto conosco. Porque Ele odeia a mentira, Ele odeia o orgulho, Ele odeia as mãos assassinas, Ele odeia as mãos, o coração que traça plano. E o Senhor quer revelar para nós mesmos como que está o nosso interior, aquilo que ninguém vê. O Senhor quer revelar para mim e para você aquilo que só Ele vê. Por isso que o texto diz: o coração que traça planos perversos. Então não é sobre concluir planos, é sobre nem planejar. Por isso que a palavra vai dizer para a gente fugir da aparência do mal. Os textos bíblicos vai sempre levar para a gente, eles não levam a gente para uma linha entre o pecado e Deus. Eles levam a gente para um lugar longe da linha do pecado. É nem ter aparência. É nem se parecer. E aí, vamos lá, o quanto que nós estamos nos parecendo com o mundo. A gente olha para o cristão. A gente olha para o cristão antigueira. A gente olha para o cristão, talvez para nós religioso, e a gente não quer se parecer com ele. A gente não quer se parecer com a irmã que fica horas de joelho, não. A gente quer se parecer com a irmã da rede social. A gente não quer ter como exemplo os homens que deram a vida pelo Senhor. A gente quer ter como exemplo os homens que estão gerando riquezas no nome do Senhor. Os valores estão invertidos. A gente não quer pagar preço, porque a gente está no tempo da graça, sabe? E aí os discípulos puderam morrer, as pessoas que vieram antes de nós puderam morrer, mas a gente não pode. A gente não pode morrer, a gente não pode ser ofendido. A gente não pode ser maltratado por conta do evangelho. Porque a gente quer ver um evangelho de facilidade. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que esse evangelho não existe. Esse evangelho foi criado por homens que querem ganhar lucro em cima de Jesus. Homens que querem viver uma vida promíscua, usando o nome de Deus. E o Senhor odeia
O Senhor odeia. Se o Senhor odeia, eu também preciso odiar. E que a palavra diz, amigo do mundo, inimigo de Deus. Presta atenção, amigo do mundo, inimigo de Deus. Tem um monte de amigo do mundo dizendo que é cheio do Espírito. Quando a palavra diz que ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E tem muita gente que está no mundo, lambuzado no pecado, dizendo que Deus usa a torta de... Uma luta para receber uma revelação da palavra, viu? E aí tem gente no mundo cheio do manto. A oração não está nem subindo, porque tem gente que não gosta que fala isso. Mas a oração não sobe, irmão, porque se o pecado não divide, a oração só sobe quando é oração de socorro. Presta atenção nisso. Quando nós estamos fora de Cristo, o Senhor opera muitas coisas através da oração da mãe, do pai, do que está buscando. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se Deus salva alguém através das nossas vidas, é porque Ele tem compromisso, porque a gente tem compromisso com Ele. Ele não tem compromisso com o que está perdido. É a misericórdia dele que alcança o perdido. Mas Ele não é obrigado a falar com o perdido. Você faz 21 dias de jejum e ainda assim, às vezes, você sai sem ouvir a voz de Deus. Aí o camarada... Não estou dizendo que Deus não pode usar, bem? Aí as pessoas usam o texto que ele usou o jumento. Ele usou o jumento que era o que tinha. Hoje tem um monte de servo para ele usar. Você acha que ele vai usar? A não ser que tenha um propósito específico. Porque Deus, ele não fica preso numa caixa. Então, se ele tiver que usar uns viados na balada para converter o outro, ele vai usar. Só que é a estratégia de Deus. Só que Deus não, eu não vou ir lá na balada, curtir a balada, dizendo que Deus está me mandando lá, né, irmãos? É o que hoje o povo está fazendo. Quem está entendendo? O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor quer revelar para nós o nosso próprio coração, amém? Glória a Deus. O Senhor odeia pés que se apressam para fazer o mal. O Senhor odeia pés que se apressam para fazer o mal, irmãos, porque aqueles que se apressam para fazer o mal, eles acham que estão ganhando alguma vantagem, mas na verdade, eles estão prejudicando a si mesmos. Os nossos pés, os pés dos servos de Deus, precisam se apressar para fazer o bem, para fazer o que é certo. Os nossos pés, eles precisam estar atentos a correr para ajudar quem precisa. Nós não podemos ser lerdos a respeito da responsabilidade de ajudar o próximo. Nós precisamos correr, nós precisamos estar ativos. É por isso que no dia do juízo, um dos pecados que são destacados é o pecado da omissão. O omisso, irmão, ele vai arrumar um problemão com Deus. O omisso, ele vai arrumar um problemão com Deus. Porque o omisso é aquele que vê as situações em sua volta e fica de braço cruzado, ó. Na linguagem dos jovens, fingindo demência. Os pés dele, do omisso, parece chumbo no chão. Ele tem dificuldade de dar a mão pro próximo. Ele tem dificuldade de levantar de madrugada para socorrer alguém. Ele tem dificuldade de dar uma carona. Ele tem dificuldade de abençoar alguém, de mexer no bolso. Ele tem dificuldade de sair do lugar de comodidade para ajudar alguém. Esses são os pés do omisso. E isso não é eu que estou falando. Jesus mesmo disse, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive preso e não foi me visitar. Aí eles perguntaram para Jesus, mas quando foi isso, Jesus? Aí ele disse, todas as vezes que vocês deixaram um dos meus pequeninos padecer. Sabe por quê? Porque quando eu sirvo o Alex, eu estou servindo a Deus. Então é por isso que eu preciso servir o outro com alegria. É preciso por isso que quando eu recebo a notícia que alguém está com algum problema, eu preciso correr para poder ajudar. É para isso que nós fomos chamados. Mas tem gente não, viu? Se for para saber de uma fofoca, pega o Uber na hora. Não só posso te contar pessoalmente, para não deixar rastro. A pessoa pega o Uber na hora e vai.
tem dificuldade de pegar um Uber para vir para a igreja. Mas se for para saber da fofoca, vai. Se for para se apressar para fazer aquilo que é ruim, é 2 palitos. É assim que as pessoas do mundo agem. Quando você convida uma pessoa para vir para a igreja, ela demora para vir, não demora? Só que quando você convida a pessoa para ir para a festa, ela não quer nem saber quem é o aniversariante. Ela não quer nem saber se chamou ou não chamou, ela só quer estar lá. Não é assim que acontece? E nós, como servos de Deus, a gente precisa tomar cuidado. Porque o Senhor odeia os pés que se apressam para fazer o mal. Os pés que se apressam para ir nos lugares. Gente, tá tão feio o negócio. E assim, ó, se você receber a notícia que alguém morreu ali na esquina, você sai correndo da sua casa para ir ver o morto. A pessoa tá tentando pular do apartamento e tem gente filmando. A pessoa desce do ônibus para filmar a desgraça do outro, mas não se apressa para colher o outro. A pessoa desce do ônibus para filmar o acidente. Para o carro no meio da rua para filmar o acidente. Mas o crente não tem coragem de descer do carro e pôr as mãos sobre a pessoa que está lá e declarar cura. Passa pelo acidente. Ai, Senhor, misericórdia, Deus, que o Senhor possa fazer alguma coisa. É o mínimo que a gente faz. Isso quando a gente lembra de orar e interceder ali por algum momento. Mas qual que é o meu papel, o seu papel? Como filhos de Deus, como igreja. É onde a gente vê alguém necessitado, a gente tomar uma atitude. Você passa pelo alcoólatra e pula ele na rua. Mas você não tem coragem de pegar ele, pelo menos pôr ele na calçada. Agora, porque é mal, a gente rapidinho dá um jeito. Não tem dinheiro, opa, para uma diversão? Faz empréstimo, pega com a agiota, arruma emprestado, faz o que for. Parcela em 20 vezes, mas vai. Vai ter coragem de passar o cartão, mesmo que for no crédito, para abençoar e dar um alimento para alguém que está precisando. Estou falando demais, igreja? A palavra de Deus quer revelar a nós qual é o nosso posicionamento como cristão. O Senhor odeia. Meu Deus, eu não consigo pregar em 40 minutos. O Senhor odeia pés. Os pés que se apressam. 6º. Vamos ler o 6º? Deus odeia a testemunha falsa que espalha mentiras. Irmãos, tudo um pouco do que nós já falamos aqui, do que você já ouviu, já cabe nisso, mas Deus odeia alguém que sonega a verdade. Aquele que sonega a verdade para levar vantagem. Aquela pessoa que esconde mentiras. Aquela pessoa que entrega, que vende a sua consciência. Aquela pessoa que se corrompe. Aquela pessoa que vende os seus valores e a sua honra por causa da mentira. O Senhor odeia a testemunha falsa, irmãos. Presta atenção, eu tô com uma regrinha para minha vida. Falou de mim, não falou para mim, eu não tô sabendo de nada. Então qualquer pessoa que chega para mim para dizer assim, fulano falou para mim? Não, então não quero nem saber, não tô sabendo de nada. Falou de mim, mas não falou para mim, é porque não quer me falar comigo, não quer trazer para mim a realidade. Então não me cabe. Então, quando alguém tiver um problema comigo, vai ter que vir resolver comigo. Porque se chegar no terceiro, pro terceiro me contar o problema, vai ficar sem resolver. Porque se falou de mim, não falou pra mim, então não falou comigo. Tá entendendo? Isso é uma regra que você precisa carregar na sua vida. Porque é o que a gente costuma dizer, irmão. Se até muitas vezes a nossa família fala mal de nós, por que a gente vai ficar se preocupando com o que o outro fala? A língua mentirosa, ela faz isso. Ela inventa até o que não existe. São situações que nunca aconteceram e as pessoas estão dizendo que aconteceu. E se a sua consciência sabe que isso não aconteceu, por que você vai ficar chateado, desanimado? Sabe o que é pior? Fica desanimado com Jesus. Se algum irmão da igreja fala mal do outro, não vou mais naquela igreja, mas você está aqui por causa de quem?
Você está aqui por conta de quem? Tem um monte de pecador. Tudo você está sentado, mas eu e mais o Alex que está aqui. Um monte de gente falha pecadora. Você quer o quê? Até que Cristo venha, tem muita coisa que a gente precisa ser transformada. Então talvez uma área que eu já sou resolvida, você ainda não é. Talvez uma área que você é resolvida, eu ainda não sou. Deus está me transformando. E aí a palavra diz que a gente precisa ser paciente uns com os outros. Aí a gente se olha, como eu mesmo já disse, e diz, mas tem pessoa que não coopera, né? Tudo bem. Só que nós precisamos ser resolvidos em Cristo Jesus, amém? Então, se o Senhor odeia, presta atenção nisso, a testemunha falsa que espalha mentiras, por que você vai ficar se preocupando? É Deus que vai cuidar dessas pessoas. Quem não pode espalhar mentira e ser mentiroso é eu e você. Por que eu não posso? Porque Deus odeia. E se Deus odeia, isso não me cabe. Ainda que a minha natureza pecaminosa deseje ouvir a fofoca. Ainda que a minha natureza pecaminosa queira aumentar a história do irmão. Ainda assim eu preciso me conter, eu preciso pedir para o Espírito que me ajude. Só que o Senhor odeia as pessoas que se vendem. Foi o que aconteceu com Jesus. Eles compraram aquelas pessoas para dizer, para acusar Jesus. Eles compraram aquelas pessoas para prejudicar Jesus. E Jesus foi crucificado porque tinha um propósito? Tinha, mas aquelas pessoas cooperaram. Aquelas pessoas fizeram parte daquilo. Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus e ainda contra César. Com testemunhas compradas. E eu quero dizer para mim, para você e para mim, que somos cristãos, a gente não pode se vender. A gente precisa cuidar da nossa língua. Porque a palavra de Deus vai dizer que a língua, ela tanto abençoa como ela amaldiçoa. Então, se você não tem o que falar, não fale. Quando alguém vier a você falar de alguém, manda a pessoa ir falar com o irmão. Porque se alguém se sente confortável do seu lado de ficar falando mal do outro, o problema não é a pessoa, o problema é você. Porque se alguém chega a mim para falar mal do outro, e uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e essa pessoa se sente confortável de ficar vindo até mim, o problema não é ela, o problema sou eu. Porque eu estou sendo omissa e conivente com aquilo que as pessoas estão falando. E o Senhor odeia a língua mentirosa. O Senhor odeia aquele que espalha as mentiras. Então, quando uma situação chegar até você, a palavra diz que quando chega uma situação de um irmão até você, você precisa de alguém que tenha autoridade para resolver. Ou você precisa aconselhar o irmão. Se chegou até o irmão, eu soube isso ao teu respeito. Isso procede? Irmão, procede, infelizmente. Então, irmão, então você precisa se arrepender do seu pecado. Não procede, mas a conversa continua. Chama 2, 3 testemunhas, como a palavra diz, e vai ter com a pessoa de novo. Vai conversar com a pessoa. Se não resolveu, leva para a autoridade. A autoridade, seja da igreja, seja da sua casa, do seu lar, vai resolver. Agora não fique dizendo assim pro irmão, então, eu preciso te contar uma coisa, sabe, Bia? Para você me ajudar em oração. Quem nunca? Você só quer contar da vida do irmão. Porque você está falando com alguém que não tem autoridade e não tem condição de ajudar o próximo. Então você só está espalhando a fofoca. Ainda sem saber se é mentira ou verdade. E, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui parece coisas pequenas, mas não são. Não são coisas pequenas. Nós que servimos a Cristo precisamos sair deste lugar. Nós que amamos a Deus precisamos sair deste lugar. Por isso que eu fiquei apavorada quando eu meditei nessa palavra. Quando eu cheguei aqui, eu disse, Deus, me ajuda. Porque talvez entre vocês eu sou a mais pecadora aqui. Já confessei alguns pecados de altar? Já. Mas talvez eu precise confessar mais. Glória a Deus. O 7º pecado, que agora Deus não odeia, ele abomina. É aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmãos, o Senhor abomina aquele que faz discórdia. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Com fofocas, controvérsias, intrigas. Gente que joga um irmão contra o outro.
gente que provoca divisão, pessoas que falam mal dos outros, que ataca o irmão, gente que fica levantando um muro ao invés de construir ponte de reconciliação. Ei, a mesa é lugar de reconciliação. Tem algum problema? O pastor já pregou sobre isso aqui. Tem algum problema? Senta na mesa. Faz um café bem gostoso, prepara um bolo e vai conversar. E vai resolver o problema. O Senhor nos chamou como ministros de reconciliação. Por quê? Porque o pecado nos separava dele. Mas aí Jesus veio e nos reconciliou com ele. E deu a nós o ministério da reconciliação. Para que assim nós venhamos reconciliar uns com os outros. E eu sei que tudo isso que eu estou falando não é fácil na prática não, irmão. Mas é possível. Não é fácil. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é quando a gente está vivendo. Eu já passei por essas experiências e vocês também. Só que a gente não pode se movimentar por sentimento. A igreja está morrendo porque está se movimentando por sentimento. A gente precisa se movimentar pela instrução que vem de Deus para as nossas vidas. Então, é pecado se chatear? Não é pecado chatear, mas precisa resolver a chateação. A palavra vai dizer que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A palavra vai dizer, ireis, mas não pequeis. Só que se chega alguém que fica ao ponto de ter ódio, ele já assassinou o seu irmão. Tá entendendo? A gravidade de como nós devemos carregar a nossa vida cristã. E aí o sétimo pecado Deus abomina. Por quê? Porque esse que gera discórdia entre irmãos, ele tem o veneno da intriga dentro de si. É aquela pessoa que gosta de causar intriga. Talvez seja por conta de inveja, seja por conta de ganância. São pessoas que jogam situações, como eu disse, das outras no ventilador para gerar incredulidade do caráter do outro. E a palavra não está falando de inimigo, tá? Aquele que faz discórdia com o inimigo. Não, aquele que provoca discórdia entre irmãos. E eu não estou falando só de igreja, contexto de igreja. Eu falo da sua empresa que você trabalha, da sua casa, da sua escola, da sua família, do seu convívio. Não é só sobre igreja. Igreja é um lugar onde tem bastante problema, tem bastante pessoas. Mas seja em qualquer... Porque o que faz discórdia, o que tem isso no coração, não gera discórdia só na igreja. Onde ele está, ele gera discórdia. Lá no emprego, fica pondo uma pessoa contra a outra, fica falando mal de um do outro. Lá na escola também. Em tudo quanto é lugar. E o Senhor abomina. Deus não aceita que eu e você destrua aquele que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Aquele que divide a família, aquele que divide a igreja. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito, quer seja fora ou quer seja dentro da igreja. Então que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações. Cuidado com a sua língua. Se não tem o que falar, não fala. Sabe aquela pessoa que tudo critica? Se fosse eu que tivesse, se fosse você, você não faria. Porque se fosse você, você já estava lá. Tá entendendo? Se fosse para ser você, você estava lá. Então você não faz porque não é o seu lugar. Então para de criticar quem está fazendo. Tudo, qualquer lugar que vai, não tem aquela pessoa, critica tudo. Se eu vou no restaurante, a comida é ruim. Se eu tô na casa do irmão, a lâmpada dele é ruim. Se eu tô se eu tô na igreja, o louvor é ruim. Se eu tô ali, a roupa do outro é ruim. Guarda a sua língua. Guarda a sua língua. A sua língua foi feita para abençoar. Quando a sua língua for preparada para exortar, você exorta com amor. Quando a sua língua for preparada para exortar, você exorta debaixo do Espírito. Ou se você for fazer uma crítica, ajuda. Amém? Aí ele, mano, não gostei do seu cabelo. Paga uma progressiva para ela. Resolvido o problema. Aí, mano, não gostei da sua roupa. Apresentei ela com uma roupinha que mulher gosta. Aí, mano, não gostei da linguagem que você fala no culto. Dá uma Bíblia nova para ver se o irmão gosta da outra linguagem. Ai, não gostei, não gostei, mas você está fazendo o quê? Se
a crítica não for para cooperar e ajudar, irmão, fica quieto, guarda para você. Guarda para você que quando tá em você, só Deus está vendo. Aí quem vai te julgar é só Ele. Agora, quando você põe a crítica para fora, você dá o direito de todo mundo que está em volta te julgar, de quem te ouviu te julgar. Aí você dá o direito das pessoas te julgarem. E talvez o julgamento que vai voltar é um julgamento que você não gostou. Porque se for para um ou outro conveniente, tudo bem. Mas se for para mim e para alguns aí, a resposta vai ser bem direta. Seja na família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. E eu não estou aqui vomitando a minha alma. Eu estou aqui falando da palavra. Quem me conhece já sabe que eu sou bem direta e reta. Seja na palavra ou seja na vida. Eu sou bem direta. Então, a gente precisa guardar nossa língua. Eu sempre contei esse testemunho que um dia eu cheguei e critiquei o irmão aqui da igreja. Depois dessa crítica, eu parei de fazer comentários desnecessários. Hoje eu dou risada, mas no dia foi constrangedor. Eu cheguei no irmão e disse assim: irmão, você fez tal coisa? Não vou citar, que senão todo mundo vai saber, né? Falei: irmão, você fez tal coisa? Aí ele fez. Falei: não gostei. Ele falou: mas eu gostei. Podia ter dormido sem essa, não podia? Só que eu fui lá com a minha língua grande e fui dar uma opinião numa coisa que ninguém me pediu. Então, guardar a nossa língua é saudável. Amém? E o Senhor odeia aquele que dissemina palavras que geram desconforto no outro. Eu fui muito tratada nisso, irmão. Eu não estou falando, eu estou falando de mim. Eu fui muito tratada nisso. Eu fui muito inconveniente já. Porque até a sinceridade tem limite, sabia? Eu já fui muito inconveniente porque eu sou verdadeira, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E eu fui muito inconveniente, eu machuquei pessoas. E o Espírito Santo, no decorrer do caminho, foi me tratando, me colocando no meu lugar. Então a gente precisa guardar a nossa língua, amém? Porque o Senhor abomina aquele que provoca discórdia, que entristece o coração do outro. Se coloque de pé que nós vamos encerrar. Gente, me perdoa, 8:03. De novo, me perdoa de novo. Para encerrar, irmãos, quero só dizer uma coisa. O Senhor nos chamou para amar. Amém? O Senhor nos chamou para amar. Então, nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Muitas vezes nós nos julgamos melhores que os outros, mas saiba que não importa o quanto você espiritual você é, o quanto você é apaixonado por Deus, o quanto você ama Deus. Para Deus você não é melhor do que ninguém. Não importa se eu sou a pastora, se ele é o pastor. Isso aí para Deus, irmãos, tem nada a ver. O Senhor quer que nós nos tratemos com respeito. O Senhor quer que nós cumpramos com a palavra que Ele designou. Então, para conhecermos o que desagrada a Deus, a gente precisa conhecer a Bíblia. Eu quero deixar uma lição de casa para você nessa noite. Leia as Escrituras. Medite na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu medito na palavra, eu descubro qual é a vontade de Deus e eu tenho a oportunidade de arrancar algo ruim que está em mim. Então, quando eu não conheço, eu fico vivendo a mesma coisa anos e anos e anos, porque eu não conheço o Senhor, eu não conheço a vontade do Senhor. Porque apesar de você escutar no culto, eu estou pregando há 50 minutos e eu não consigo falar tudo o que eu gostaria, ou tudo que está na palavra. E aí você absorveu aquilo que você absorveu, só que você precisa conhecer o Senhor lá na sua casa. Hoje você recebeu uma instrução, e aí você deveria, é um conselho, pegar o Provérbio 6 e meditar na sua casa. Ir lá com calma, com tranquilidade, meditar, orar, dizer: Senhor, aqui o que me cabe? O Senhor me incomodou lá no culto com isso, mas eu quero saber mais do que o Senhor. Porque é isso que nos faz crescer em Cristo Jesus. Então o Senhor nos chamou para amar. O Senhor nos chamou para abortar esses pecados e viver uma vida que agrada a Deus. Então o Senhor quer de mim e de você nessa noite conserto. O Senhor quer nos colocar no lugar que Ele tem para nós por um motivo só. Porque o prazer de Deus é nos salvar, amém? Então o Senhor está trazendo essa instrução para o meu e teu coração hoje, porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer fazer nova todas as coisas. E eu vou encerrar lendo 2 versículos. Não precisa abrir, está lá em Apocalipse 21, depois você confere na sua casa. Versículo 8, que diz assim, olha: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria,
os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E no capítulo 22, no versículo 15, o Senhor está dizendo assim, olha. No versículo 15. Fora do quê? Fora da glória, fora do céu, fora da vontade de Deus. Ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então a conclusão é, por que Deus trouxe essa palavra de clareza para mim e para você nessa noite? Porque Ele quer nos ver dentro com Ele. Porque Ele nos ama e o prazer de Deus é que nós estejamos debaixo da vontade dEle. Por quê? Porque o mentiroso vai ficar fora. Porque o alcoólatra vai ficar fora. Porque o que pratica o mal vai ficar fora. Porque o arrogante vai ficar fora. O orgulhoso vai ficar fora. Os que se apressam para fazer o mal vai ficar fora. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero você dentro. Eu quero você comigo. Eu quero você morando comigo. Então eu preciso dizer para você que você precisa viver aquilo que eu tenho para você. Esse é o recado de Deus no dia de hoje, para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a Ele? A sua palavra?